Marino Inestrosa pode ser reforço do São Paulo? Essa especulação é das mais antigas, você sabe. O Inestrosa é um atacante colombiano de 23 anos de idade, comprado pelo Vasco no início desse ano por 30 milhões de reais. Ele chegou do Atlético Nacional, onde arrebentava. Com a camisa Cruz Maltina, uma negação. 18 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. E o fato de o Inestrosa ter curtido outro dia uma notícia que dizia sobre a possibilidade dele ir para o São Paulo, acabou repercutindo extremamente mal entre torcedores do Vasco. Organizados do clube foram até a porta do CT depois de um tropeço em casa e cobraram o Inestrosa, pediram a saída do jogador. Foi aí que a especulação de que ele poderia ir para o São Paulo aumentou. Nos últimos dias também surgiu a notícia de que o Inestrosa interessa ao Atlético Nacional da Colômbia. Seria o retorno do atleta que por lá brilhou. Quero contar que em relação à chance de Inestrosa pintar no São Paulo, descarte. Ouvi a seguinte frase de um dirigente do São Paulo enquanto eu viajava de São Paulo até Houston. Abre aspas para a fonte. 0 chance de contratarmos o Inestrosa. Pode descartar esse nome, fecha aspas. Com esse descarte, dá para imaginar que Vitor Sá será o único atacante de lado de campo como novidade para o segundo semestre. Já contei para vocês que entre Vitor Sá e São Paulo está tudo certo. O Tricolor só não pode fazer um anúncio porque o atleta tem contrato com o Krasnodar até o fim desse mês e vai se respeitar esse acordo, até porque quem vai bancar os salários do Vitor Sá em junho é o time russo. E o Vasco entrou na briga com o São Paulo pelo zagueiro Arthur Chaves, atleta de 25 anos de idade, que pertence ao Hoffenheim e disputou os últimos 6 meses da temporada na Alemanha com a camisa do Augsburg. Importante contar que a ideia do São Paulo é contratá-lo por empréstimo com opção de compra. Se ele alcançar algumas metas, essa opção se transformaria em obrigação de compra, algo na casa de 3 a 4 milhões de euros. Já Admar Lopes, executivo de futebol do Vasco, tenta convencer o Cruz Maltino a negociar a compra em definitivo do atleta por entender que o Arthur Chaves tem enorme potencial. Cheguei a escutar de um dirigente do São Paulo que esse atleta é comparável a Jeromel, alguém com enorme capacidade de evolução, seria uma baita contratação. Bora falar a respeito de São Paulo e Vitor Sá. Nos últimos dias surgiu a informação de que as tratativas entre o tricolor e o atacante de 32 anos haviam travado por conta de aspectos financeiros. Vitor Sá gostaria de ganhar um pouco mais de dinheiro, o que poderia fazer com que o negócio não acontecesse. Quero contar que entre São Paulo e Vitor Sá está tudo absolutamente acertado. Mas, Nicola, então, por que não se anuncia a contratação do atleta? Abre aspas para uma pessoa envolvida nas negociações. As tratativas dependem de mínimos ajustes e estamos aguardando o encerramento do contrato com o Krasnodar, que vai até o dia 30. Essa última frase é a mais importante. A pessoa quis dizer que não dá para São Paulo e Vitor Sá anunciarem o acordo enquanto o atleta ainda tem vínculo com o Krasnodar, sob o risco de o time russo fazer qualquer exigência em relação, por exemplo, ao pagamento dos salários desse mês. Embora esteja de férias, no estado de São Paulo, o Vitor Sá recebe mais de R$1 milhão nesse mês do Krasnodar. E para não criar uma situação chata com o clube russo, onde ele foi super feliz, optou-se por adiar o anúncio desse acordo. Vitor Sá, que inclusive teve proposta para seguir por lá. A oferta do Krasnodar era de uma renovação de contrato de 2 anos, com vencimentos acima de R$1 milhão por mês. Mas, torcedor São Paulino fanático que o Vitor Sá preferiu fechar com o São Paulo por 3 anos e meio. Vencimentos de cerca de R$700 mil por mês até o fim dessa temporada. A partir de 2027, ele passa a ganhar na casa de R$1 milhão por mês. Tricolor que ainda busca zagueiro, entre outros reforços. Qualquer novidade eu vou contando para vocês, beleza? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. E o São Paulo tem 7 jogadores em fim de contrato. Os vínculos se encerram até 31 de dezembro e os casos que demonstram ou causam mais preocupação são de Caleri, Lucas Moura, Luan e Tolói. Os demais jogadores formados nas categorias de base que ainda não conseguiram prosperar no time principal. Os goleiros Yang e Felipe Presses, além do zagueiro Matheus Belém. Importante contar que Caleri é a negociação mais antiga. São Paulo tenta estender o vínculo do argentino há pelo menos 6 meses, ainda sem sucesso. Uma dívida que o São Paulo tem com representantes do atleta e pendências relacionadas a luvas têm adiado essa renovação. Caleri hoje ganha na casa de R$1.300.000 mensais e gostaria de ter cifras parecidas à de Lucas Moura, o jogador mais bem pago do elenco do São Paulo desde a saída do Oscar. Lucas Moura fatura R$1.800.000 por mês. O grande problema é que o Caleri não vem dando respostas positivas dentro de campo. O desempenho dele caiu, gols perdidos de forma incrível.
que inclusive atrapalharam na sequência do São Paulo nesse primeiro semestre de 2026. Renovação de contrato de Lucas Moura está estagnada, até por conta de mais um problema físico. O Lucas Moura só deve estar à disposição no fim da temporada. E é grande a chance de o São Paulo nem oferecer um novo contrato, a menos que o Lucas aceite condições extremamente diferentes do atual contrato. Ele é caro, tem jogado pouco e seu custo-benefício é horroroso. Luan só não foi negociado antes porque não quis deixar o São Paulo. Foram vários clubes das séries A e B que tentaram tirá-lo do tricolor, mas o Luan tem insistido em ficar. Não me parece ser nem um pouco provável a possibilidade de uma prorrogação desse contrato por parte do tricolor. Situação parecida também a de Tolói, que só não foi para o Mirassol no início do ano, envolvido numa troca pelo Lucas Amon, porque o próprio atleta preferiu ficar no São Paulo, mesmo na condição de reserva. Que história é essa de que o São Paulo tem oferta de 102 milhões de reais por Rian Francisco? Confesso que tomei um grande susto quando li essa notícia, especulação publicada no site spfc.net. De acordo com essa publicação, o Shakhtar Donetsk estaria disposto a pagar 17 milhões de euros ou 102 milhões de reais pelo atacante de 19 anos de idade. Rian Francisco, em outros tempos, até poderia deixar a impressão de uma oferta desse tamanho, mas a verdade é que depois de subir ao profissional e não conseguir vingar, ele ainda teve uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho e voltou apenas nessa temporada numa condição física e técnica bastante abaixo. Também por isso, ele foi devolvido ao sub-20 para que pudesse fazer jogos por lá para tentar ganhar condicionamento. A coisa até no sub-20 tem sido mais complicada do que se imaginava. Ele foi marcar seu primeiro gol depois de 10 partidas na temporada, justamente no último jogo em 5 de maio. Confronto contra o Santo André em partida do Campeonato Paulista sub-20. Dentro do São Paulo, ninguém confirma tal oferta. Posso assegurar que se chegar uma proposta perto dos 17 milhões de euros, o pessoal do São Paulo se apressa e leva o Rian Francisco na hora no aeroporto para evitar qualquer perda de um negócio absolutamente fora da realidade. Só para lembrar que hoje o Rian Francisco está avaliado pelo Transfer Marketing em 4 milhões e meio de euros e seu contrato se encerra em dezembro de 2029. Hora de falar sobre os reforços que o São Paulo pretende para a zaga. Você sabe que Domingos Duarte, zagueiro português, que eu contei em primeira mão, que estava na mira do São Paulo, está praticamente descartado. São Paulo e Domingos Duarte não se acertaram em relação às condições financeiras. A partir daí, uma série de nomes tem surgido. Queria começar falando sobre Samir, hoje com 31 anos de idade, atleta revelado no Flamengo e que pertence ao Al Najma, time que acaba de ser rebaixado da primeira para a segunda divisão do futebol saudita. Tem salário alto e deve ser liberado de graça, até porque o Al Najma não vai conseguir mantê-lo para a próxima temporada jogando a segunda divisão. A ideia do Samir era fechar com um clube brasileiro num contrato de pelo menos 3 temporadas. Ele ainda tem sondagens da Turquia e da China e foi especulado no São Paulo. Tem gente, inclusive, cravando que o Samir está perto de virar reforço tricolor. Quero contar para vocês o que eu ouvi de um dirigente do CT da Barra Funda, abre aspas, o Samir foi oferecido ao São Paulo, mas não é nosso alvo, fecha aspas. O zagueiro que o São Paulo adoraria contratar se chama Arthur Chaves, atleta de 25 anos de idade, que pertence ao Hoffenheim da Alemanha. Ele foi emprestado nesse início de temporada, ou nesse início de ano de 2026 para o Augsburg, que equivalia a metade da temporada no futebol alemão. E jogou 11 partidas com 2 gols na Bundesliga. Terminou a temporada em alta, jogando como titular do Augsburg, que integra a Bundesliga, o principal torneio de futebol na Alemanha. A tendência é que o Arthur Chaves seja devolvido ao Hoffenheim e o São Paulo está trabalhando para tentar convencer o time dele a emprestar o atleta. Queria destacar o que eu ouvi desse dirigente do São Paulo com quem conversei, abre aspas, o Arthur é um talento desconhecido, lembra muito o Jeromel, e todos aqui no São Paulo gostam muito dele, fecha aspas. Não se trata de uma operação fácil, jogador de 25 anos de idade, que conseguiu boas partidas com a camisa do Augsburg e que está valorizado. Se o São Paulo precisar comprar, o negócio fica cada vez mais complicado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.